Bem, vamos dar sequência aqui ao termo de depoimento do colaborador Emílio Odebrecht, no dia 13 de dezembro de 2016, na Procuradoria-Geral da República. O colaborador acompanhado de seus advogados, presentes os membros do Ministério Público. E vamos dar sequência com o tema contido no anexo 15. É o termo de colaboração também de número 15. E o tema é Interlocução Política MP 703/2015. Pois não, Emílio, o que o senhor tem a nos narrar sobre esse tema? O que eu procurei transmitir aí no anexo, que eu vou fazer um resumo do essencial, foi de que, a partir do dia que Marcelo foi preso, mais os outros 4 companheiros, sem dúvida nenhuma, eu já tive a oportunidade de historiar tudo, teve todo aquele processo evolutivo e culminou com a consciência de que era preciso ter aquele programa do Acordo de Leniense. Nós estamos falando aí do Acordo de Leniense. Sim. Até porque os problemas da empresa com o setor financeiro, de modo geral, e outras coisas mais, estavam realmente se agravando enormemente. Por outro lado, não existia segurança jurídica para fazer isso apenas via o CGU, como era que estava sendo conduzido o assunto. E aí foi que nós chegamos à conclusão de que a melhor solução seria buscar, vamos dizer, um apoio daqueles mais interessados em que o emprego se restabelecesse no país, e uma série de programas, a volta do crescimento, que era a condição sine qua non para a retomada do trabalho e, consequentemente, se não diminuição, mas que estagnasse a questão evolutiva do desemprego, nós procuramos fazer um trabalho para, junto aos sindicatos, junto às associações de classe, etc., para pressionar aquela medida provisória que estava no Congresso, que muito rapidamente todos eles... No Congresso era o projeto de lei. Projeto de lei, desculpa. Projeto de lei. Que muito rapidamente nós percebemos que isso ia levar um time enorme. E aí procuramos mostrar, tanto aos sindicatos como às associações de classe, etc., que estavam nos ajudando e desenvolvendo isso, para que encontrasse uma forma mais rápida, mais célere para o assunto. Então, só recapitulando, os senhores Odebrecht tinha interesse em fazer uma coisa de leniência, mas não nos termos da legislação vigente. Precisaria mudar a legislação para que atendesse os interesses do Odebrecht. Perfeito, perfeito. E para viabilizar essa mudança na legislação, a Odebrecht procurou conseguir aliados. E aí começou procurando os sindicatos, com essa bandeira, esse discurso da empregabilidade e do crescimento do país. Exatamente. E além das associações e dos sindicatos, de quem mais a Odebrecht se valeu para tentar viabilizar a mudança na legislação? Provocamos eles, sempre buscávamos fazer isso por intermédio deles, independente de nossas ações também. Mas, por exemplo, que pressionasse o Planalto, principalmente o Jacques Wagner. A gente está aqui no ano de 2015. 15, tá. Nós estamos falando de 2015. Tá, então... Hein? Jacques Wagner era da Casa Civil. Já era ministro da Casa Civil. Então, exatamente isso. Então, um dos a serem pressionados era ele. E tinha alguns polícias, se você me perguntar quem eram, eu não sei. Mas foram identificados alguns que era importante para que encontrasse uma forma de acelerar esse processo
e que talvez a medida provisória pudesse ser a solução. Então, o Palácio poderia dar essa contribuição por meio de uma edição Exatamente da medida provisória. Isso. Para não ter que esperar a tramitação desse projeto de lei. Né? Que ia se estender, não resolveria os problemas dele, nem os nossos. Tá. Isso é um ponto importante. Ao procurar o governo, na realidade, estava pedindo o governo tinha interesse também nisso, na aprovação dessa. Você falou, nem os problemas deles, nem os nossos. Até porque eles estavam apoiando o projeto de lei que estava lá. Isso. Mas qual que era o problema do governo? O problema do governo? Eu diria que o problema do governo era pressão e conscientização de que precisar. No fundo, eu acho que foi o que nós achávamos que ia acontecer, que esta pressão dava suporte para eles agirem. Eles não estavam agindo de forma eficaz. Entendi. Para poder tornar as coisas céleres. E essa foi uma forma de pressionar eles, levando o respaldo, o conforto, vamos dizer assim, tanto do trabalhador como do capital. Mas todo esse problema que ensejou essa correria aqui para aprovar essa medida provisória, o senhor falou, o Odebrecht estava passando por um problema, uma crise muito grande, Marcelo preso, situação financeira, e essa medida provisória interessava, o senhor falou, tanto ao Odebrecht quanto a eles, ao governo. Eles ao governo é porque se o Odebrecht não se... Dependendo do que acontecesse com o Odebrecht, poderia prejudicar o governo, como a gente vê nos anexos, que tem várias coisas que prejudicam o governo, era isso? E também a questão do desemprego, que sim, era mas um problema. Na crise que estava em 2015, no passado, também a crise econômica, emprego, mas o principal problema do governo era político, era uma questão sem dúvida. Vamos lá, direto, no bom português. O governo não... uma colaboração premiada, como está acontecendo agora, de todas as pessoas do grupo Odebrecht, não interessava ao governo. Como aconteceu que o governo se dissolveu antes disso, mas possivelmente não há nenhum governo, nenhum político que tenha interesse na colaboração da medida provisória. Ou na colaboração premiada, mas sim na aprovação dessa medida provisória, porque ela viabilizaria uma leniência sem colaboração. Era só da pessoa jurídica. Claro, que era isso que nós desejávamos. Mas percebemos muito rapidamente que isso não seria factível, seja do ponto de vista, seja como medida provisória, seja como projeto de lei. Isso nós percebemos muito rapidamente. Esse, claro, seria efetivamente o ideal, que pudesse contemplar a questão da pessoa jurídica e as pessoas físicas simultaneamente. E não tivesse liderando o processo, fosse uma entidade liderando o processo, apesar da participação de todos. Então, essa era a visão que nós estávamos tendo para acelerar. E a motivação que a gente fez para que aqueles que tinham interesse coincidentes, vamos dizer assim, talvez com peculiaridades diferentes, mas coincidentes. Me corrija se eu estiver errado, é uma pergunta, uma afirmação em forma de pergunta. O interesse do governo era, na aprovação dessa medida provisória, em última instância, era que esses fatos que estão sendo revelados agora, inclusive aqui nessa ocasião, nesse momento, não viessem à tona. E um modo de não vir à tona era que se a Odebrecht fizesse uma leniência só na pessoa jurídica, protegendo as pessoas físicas. Elas não precisariam sentar aqui e revelar crimes próprios praticados, como hoje, durante essa semana, está acontecendo com quase 80 colaboradores. Hoje eu chegaria a essa conclusão. Hoje. Mas lá atrás, eu não teria segurança em concluir dessa forma. Por quê? Porque eu tenho certeza que eles não tinham nenhuma consciência daquilo que representava o que nós estamos fazendo hoje.
Eu tenho certeza disso. Eu lembro que nessa ocasião, que mês foi esse? Novembro? Não, exatamente, novembro de 2015. Não foi a colaboração que está acontecendo agora do Odebrecht que trouxe problema para o governo, tanto é que o Odebrecht chegou já com outro governo. Mas nessa época aqui a gente já tinha senador preso, ou então prestes a ser preso, já tinha outras empresas fazendo colaboração e falando de políticos ligados ao governo, então a situação do governo já estava assim dramática. Não, existia, claro. Me parecia que isso aqui... Mas nessa magnitude, doutor Não, Sérgio... com certeza. Mas aqui já me parecia um programa de emergencial de tentar estancar a sangria. Eu tenho certeza que nós próprios jamais imaginaríamos que ia ter 77 colaboradores, pois é, cada um fazendo nessa amplitude, porque eu posso lhe afirmar, o que houve foi vamos dizer assim, uma lavagem espontânea de tudo. Então, isso daí, nem eu tenho... Muitas coisas, para mim, foram surpresa. Se foram para mim, imagine o que todos podiam almejar que tinha muita coisa, mas nem tanto. O senhor imaginava, como eu imaginava, que o que aconteceu com a Petrobras, a esse nível de coisas que aconteceram com a Petrobras, inimaginável. Para mim, eu não tinha, se me perguntasse lá atrás, eu digo, olha, isso é fantasia. O quê? Me enquadra. É um negócio muito sério, o senhor não pode saber. Insubordinado, mas depois a gente... Vamos seguir aqui no tema, que esse tema é interessante. Então o senhor estava lá, foi ao Jacques Wagner. O que o Jacques Wagner falou quando o senhor... Foi o senhor pessoalmente que procurou ou foi alguém da empresa? Não, eu tive com ele também. Com ele. Mas que ele quem falou? Fez a pressão principal foi os sindicatos e a associação de classe. Tá. E aí o que ele falou quando o senhor falou com ele? Olha, eu diria que ele o viu, entendeu como um assunto tendo pé e cabeça, sem dúvida nenhuma, eu não vou querer burilar. Ele via que seria uma forma também importante para o próprio governo. Atendia também ao governo, sem dúvida nenhuma. Mais alguém que o senhor procurou, além do Jacques Wagner? Eu não. O senhor tem conhecimento de mais alguém do grupo Odebrecht que procurou outros políticos? Eu tenho certeza que Cláudio Mello teve, com quem eu não sei, mas também teve, inclusive junto comigo, no programa do Jacques Wagner. Entendeu? Isso, Cláudio Mello. Cláudio Mello foi com o senhor junto ao Jacques Wagner. Foi. E ele procurou outras pessoas sozinho? Eu não sei, mas eu acho que sim. Mas eu mesmo enfatizava muito no sentido de que isto era preciso usar associações de classe e o programa dos sindicatos. E a medida provisória veio a ser editada como nos moldes que a Odebrecht gostaria? Não. Não? Nem? Não. Ela foi editada e não foi... Sim. Então. A pergunta não é se virou lei, é se a medida provisória foi editada. Não, foi editada. Pela presidente Dilma? Porque quem edita é o presidente. Foi pela presidente Dilma. Presidente Dilma. É ela que assina. Isso. Então, a pergunta é bem objetiva. A medida provisória, nos moldes que a Odebrecht almejava, foi editada? Foi. Foi editada. Se tornou, então, a medida 703, que está no anexo, 703/2015. 703/2015. Tá. E aí o senhor já antecipou que ela não foi convertida? Não. Em lei. Tá. E aí, a medida provisória foi editada, o que mudou o que a Odebrecht acabou, então, decidindo, porque isso era uma forma de evitar a colaboração premiada e ficar numa leniência mais ampla. O que mudou, mesmo com a edição da medida provisória? Foi só quando não foi convertida em lei que a Odebrecht mudou de ideia, ou não? Teve alguma... Não, que nossa decisão de partir para o programa que nós temos hoje foi antes. Colaboração premiada. Foi antes. Nós estamos aqui... Porque, se eu não me engano, nós estamos falando dessa legislação, ela caducou em maio. Ela foi editada em dezembro. E caducada em maio. Abril, maio. São 3 meses, né? 90 dias. 90 dias.
Então, janeiro, fevereiro, março. Março, abril deve ter sido. Coincidiu com o início das tentativas. Tá. Então, talvez, a minha pergunta, talvez o senhor não saiba, mas se a decisão de fazer a colaboração foi com o insucesso da conversão da medida provisória? Não foi. Mas, efetivamente, a gente só começou a conversar, fazer as tratativas depois... 26 de fevereiro, eu conversei com o nosso pessoal, decidimos que foi a primeira vez que você, não me engano, 26 de fevereiro que você procurou. 26 de fevereiro. A nossa primeira reunião, o nome das reuniões, quando é que foi a nossa primeira reunião? 26 ou 27 de fevereiro eu tive pela primeira vez em Curitiba. Mas reunião oficial com todas as PGR, tudo foi quando? É possível que já houvesse sinal de que a medida provisória não fosse convertida, porque estava parado no Congresso e já não tinha mais tempo para tramitar. Isso é possível, foi em março. Eu fui muito explícito, aí eu gostaria, me dê um voto de confiança. Não, é só que a gente está tentando fechar. Não, a decisão nossa mas o que foi por convicção. O colega falou, o Fernando falou, tem muita pertinência. Não precisa ter expirado o prazo da conversão. Tem um procedimento legislativo. Então, uma certa data desse trâmite de 90 dias, por exemplo, já se vislumbra aqui. Não estou dizendo que o senhor levou isso em consideração, estou explicando que em determinado prazo já se verifica legislativamente que não vai ser possível converter medida provisória em lei. Um ponto que... É só isso, não que o senhor... Eu sei, mas um ponto... Estou explicando isso. Um ponto que eu acho que o senhor, se não me engano, bota no seu anexo, o senhor pode até revisar aí, qual foi a reação na edição dessa medida provisória perante a reação do Ministério Público e da sociedade? Ela caiu bem ou... Aí é que está. Então, não foi o programa dela ser caducada ou não. E por isso que eu queria colocar. A reação é que nos fez repensar. Concomitante com os programas todos de busca e apreensão, concomitante a uma série de fatores. Continuaram acontecendo. Claro. Então, isso daí, com a reação clara, evidente, apesar de a gente defender a linha da participação do Ministério, não interessa. Isso sim. Não foi porque ela ia ou não ia ser aprovada. Foi pela reação. Porque uma coisa está ligada à outra. A reação foi grande e provavelmente não ia ser aprovada no Congresso, nem teria tempo, como o Fernando falou, mas o Congresso também age de acordo com a reação. Nós recolhemos o Flávio. É isso que eu quero dizer. É isso aí. Com a reação, nós recolhemos. E aí começaram a pensar de forma mais concreta na colaboração. Não, aí começamos a pensar, posso lhe dizer, objetivamente, perfeito. Não só por causa disso, como por causa daqueles outros fatores, junto às famílias, junto ao nosso pessoal. Havia uma angústia também interna, né? Que eu tive a oportunidade de explicitar naquela época. Ok. Mais alguma coisa? Não. O Jacques Wagner, ele solicitou alguma posição, algum procedimento que o senhor deveria adotar na época das reuniões para a edição da medida provisória? Como assim? Jacques Wagner, o senhor foi lá pedir apoio dele para a medida provisória. Ele, em contrapartida, solicitou que o senhor adotasse algum procedimento, alguma ajuda? Não. Até porque nós estávamos muito fragilizados. Né? Eles estavam, nós estávamos muito mais. Era um torto pedindo aleijado. E no Congresso? O impeachment já estava... Um torto pedindo... Você não... Rapaz, eu tenho 100 milho. Se eu não for transparente, não, como tá eu certo, sou, fica... Tá certo, só pode ser. Fica à vontade, não tem problema nenhum. Não se reprima. Não, mas ele foi meu filho. Foi adotivo, criado com meus filhos. Então... Seja amigo de infância da Mônica e do meu filho caçula. Então não sei disso. Mas então, mais alguma coisa, senhor? Se no Congresso, durante esse tempo que a medida provisória ficou para ser convertida em lei, houve algum contato de algum congressista com o senhor? Comigo não, mas com certeza devemos ter tido. Se Cláudio teve diretamente ou não, eu não saberia responder. Mas que com certeza ele acionou sindicatos, acionou associações de classe para agir, eu tenho certeza. Agora, nós, a partir do momento da reação, nós
ordem de arrumação, freio de arrumação. Recolhe-se os flaps. E qual, o senhor lembra de alguma entidade de classe ou sindicato em específico que aderiu ao chamado? Só se lembrar, só por exemplo. Olha, não sei se é do Rio de Janeiro, foi. Federação das Indústrias. Federação da Indústria da Bahia também. Isso. Indústria e Comércio? Rio de Janeiro. Teve de lá do Firjan. A Fiesp se engajou nisso? Não saberia. Chegou a ser acionada, mas não sei se deve. Todas foram provocadas. Por isso que eu estou dizendo, eu teria dificuldade, porque se me perguntar qual foi a provocação que eu fazia para o pessoal, vejam todas. Quanto maior, mais conforto você vai dar a um governo fraco. Essa foi a colocação. Estou sendo transparente aqui. Entendeu? Agora, se um ou outro não participou, eu não saberia lhe dizer agora. Não tem problema. Podemos encerrar esse termo, então? Só um último. O senhor pediu apoio jurídico de juristas, no sentido de apoiar juridicamente a medida provisória, a consistência do texto? Ou a empresa, né? A empresa solicitou pareceres. Internamente, sem dúvida nenhuma, nossos advogados, a meu pedido, fizeram essa análise sobre Mas o que ele está perguntando é pareceres de juristas. Eu sei, entendi. Agora, se eles pediram externamente ou não, externamente, eu não sei. O senhor sabe se a redação da medida provisória a partir da empresa já foi dado um texto, essa equipe de juristas que analisou já deu um texto pronto para o anal? Com certeza, o texto acho muito difícil. Agora, alguns pontos que deveriam ser contemplados foi debatido com a empresa. Para ter dado aos sindicatos e associações de classe, foi. Eu não tenho dúvida nenhuma. Entendeu? Foram dados alguns pontos, foram. Agora, o texto... Ok. Mais alguma coisa? Satisfeito. Então, encerrando o termo 15, interlocução política, MP 703/2015, colaborador Emílio Odebrecht. Pausa.